Então, pessoal, vamos só complementar aquela primeira aula que nós tivemos sobre ciência e conhecimento científico e trabalhar uma questãozinha lá que é sobre dados, informações, conhecimento, sabedoria. Nós vamos falar disso aqui hoje, mas muito do que nós vamos falar agora vai servir lá para o segundo trimestre, quando a gente for começar a trabalhar com planilhas. Mas eu vou dar só esse complemento rapidamente aqui, para não demorar muito para a gente falar desse assunto, tá bom? Ok. O que é conhecimento, o que é informação? Eu deixei para vocês, na última aula, essas imagens aqui. Não na última aula, né? Naquela aula em que nós falamos sobre ciência e conhecimento científico. Para vocês interpretarem isso aqui, eu vi que muita gente escreveu lá, deu suas interpretações. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que cada um escreveu, é legal vocês lerem lá o que os colegas escreveram. Mas aqui a gente pode tirar muitas ideias sobre isso aqui, né? Na verdade, aqui são só imagens e cada um vai interpretar da sua forma o que entende, o que percebe nessas imagens que tem a ver com conhecimento e com informação. O que precisa ficar claro é que conhecimento e informação não são exatamente a mesma coisa. Existe uma diferença de nível de complexidade entre esses dois conceitos. Conhecimento está acima de informação. Conhecimento se faz baseado em informações. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Primeiro nós temos os dados. O que são os dados? É aquilo que a gente coleta da realidade, através dos nossos sentidos ou de outras formas. Esses dados estão aí, mas eles não querem dizer muita coisa. Então a gente organiza os dados. Ao organizar os dados, a gente talvez tenha ali informações. Ou seja, a gente consegue diferenciar um dado do outro, categorizando ele segundo alguns critérios. Aí a gente tem informações. Com essas informações, a gente consegue estabelecer padrões, como essas informações se relacionam. E aí começa a surgir o conhecimento, começa a se elaborar um conhecimento, que é exatamente as relações entre essas informações. Quais caminhos nós trilhamos ali. E aí, dentro desse conhecimento produzido, nós podemos ter ideias. Ideias que não estão lá postas, que são uma interpretação nossa. Primeiro que o conhecimento já é uma interpretação daquelas informações. Ao ter esse conhecimento, a gente começa a perceber algumas coisas que se destoam ou que se destacam ali. E aí, quando a gente percebe que existe um caminho entre uma ideia e outra, por exemplo, a gente tem a sabedoria. Então a sabedoria, sim, é um acúmulo de conhecimento, mas é um caminho mais rápido, um caminho mais curto para se tomar decisões. Então, os dados nos ajudam a ler a realidade a partir do momento que a gente elabora informações, né, organizando esses dados. Nessas informações eu percebo padrões, eu interpreto essas informações, percebo padrões e aí eu gero conhecimento. O conhecimento é o que vai nos dar suporte para a tomada de decisões e eu vejo quais são as melhores decisões a se tomar. Eu passo a ter ideias e essas ideias, essas intuições que tem com base muito conhecimento acumulado, é que vai gerar a sabedoria. Às vezes a gente pode ter isso, que é o quê? Você tem os dados e dos dados você pula direto para um conhecimento que às vezes não é tão bem conhecimento assim. E aí você vê o que você quiser ver nos dados. É assim que surgem muitas vezes as fake news. Então fazendo aí, tentando compreender em nível de complexidade de interações, o que nós temos é os dados, e essa é uma visão da tecnologia da informação. Claro que a gente não está aqui para formar técnicos em TI, não é esse o intuito dessa disciplina, nem muito menos desse curso. Mas o que nós trabalhamos em TI é esse nível de complexidade, que não serve só para TI, isso serve para o conhecimento científico, né? E aí o que nós temos? Com os dados que são colhidos da realidade, a gente monta uma base de dados. Com essa base de dados, eu vou coletar informações. Então, quando você, por exemplo, está navegando na internet e aqueles cookies coletam vários dados sobre você, a sua localização, sites que você visita, isso vai para uma base de dados e ela não quer dizer nada, até que alguém categorize eles. E aí você passa a ter informações. É isso que as empresas das redes sociais, por exemplo, vendem, essas informações. E aí você passa a ter um sistema de informação. Com essas informações, você precisa tomar decisões. E aí é que você vai relacionar uma informação com outra e construir o conhecimento. Esse conhecimento acumulado, né, um sistema de organização do conhecimento, é o que nós chamamos de sabedoria. Muito bem. Para essa aula é isso.